Grandes mestres, nós vamos agora para mais um governo da ditadura militar. O Ernesto Beckman Geisel. Um gaúcho, grandes mestres, mais um gaúcho, né? Nós tivemos um gaúcho famoso no poder no Brasil, que foi Getúlio Vargas, e nós tivemos outro gaúcho aqui, o Ernesto Beckman Geisel, apesar que Rio Grande do Sul é uma excelente escola de formação política, tanto de direita quanto de esquerda. E é legal, gente, que lembra que eu sempre discuti com vocês que dentro da cúpula política militar, você tinha dois grupos, que eram os castelistas ou moderados, ou os de Sorbonne, que eram a galera mais tranquila, que dentro do que se aponta, se pensava nas discussões, dentro do que se aponta, tá, amores? E você tinha do outro lado a galera da linha dura, que era a galera mais radical, a galera que fazia valer a pressão, que se estruturava pela ditadura propriamente dita. E por que eu vou começar a aula discutindo esses dois pontos e eu quero que vocês tomem nota, amores? Porque se a gente pensar assim, quem era castelista, ou seja, quem era moderado, quem era da linha dura, Geisel, dentro desta... Eu não gosto de ficar separando preto do branco, 1 e 2, sabe, trazer essa lógica polarizada, essa lógica binária, 1 e 2, mas dentro desses dois grupos, o Geisel, ele era da linha castelista, ele era da linha moderada. Entretanto, vocês irão observar que ao longo da aula, Geisel, ele por muitas vezes, ele aspirou a linha moderada, mas se necessário fosse, ele se utilizava das técnicas e dos regimes constitucionais que a linha dura havia colocado. E por que eu falo isso? Quem antecedeu o Geisel, foram dois generais da linha dura. Então nós tivemos Castelo Branco castelista, moderado, aí depois você vem com uma sucessão de duas linhas duras, que é o Arthur Costa e Silva e o Médici. Depois Médici traz o Geisel. Volto a falar, amores, quando a gente constrói esse discurso, e tem que tomar muito cuidado com a análise, principalmente numa questão, numa leitura e até mesmo num debate. O Geisel era moderado, o Geisel trouxe a ideia da abertura política, foi a partir do governo Geisel que começou-se a discutir a redemocratização. O Castelo Branco, ele não era tão pesado assim, igual o Costa e Silva e o Médici. A gente tem que tomar cuidado, porque vocês vão ver elementos de repressão política no governo Geisel, tal como os atos institucionais, inclusive a entrada e as discussões do ato institucional número 5, foram pensadas exatamente no governo de Castelo Branco. Então a gente tem sempre que analisar esses contextos e não separar o preto do branco, o branco do preto, tá bom? Então quando a gente pensa na cúpula durante a ditadura militar, sempre nessa lógica dos castelistas e dos linhaduras, a gente tem que basicamente olhar com olhos mais à distância e ver, calma lá. Então a gente não pode literalmente colocar a mão no fogo, tá bom? Aqui tá o desfile de posse do Ernesto Beckman Geisel. É legal que quando a gente vai falar de Geisel, amores, ele já assume o governo brasileiro, diferente dos antecessores, ele assume o governo brasileiro com muita, mas muita desconfiança da grande população. Grandes mestres, quando eu falo uma grande desconfiança da grande população, é porque o processo eleitoral de 1974, embora fosse um processo apenas para dar um pseudo caráter democrático ao Brasil, ele trouxe Ulisses Guimarães, e eu quero levantar essa peteca para vocês hoje, o quanto esta personalidade política foi importante para um processo de redemocratização no Brasil. A gente tem que tomar cuidado que quando eu viro e falo, poxa, mas Geisel, ele já assume sobre uma desconfiança da população muito grande, e os outros presidentes militares não tinham essa desconfiança? Aí é onde a gente tem que fazer uma outra análise. O que acontece, amores? Eu vou pegar o caso de Médici, que antecedeu Geisel. O Brasil, durante o governo de Médici, viveu um milagre econômico. Então você tinha... As pessoas estavam comprando. E o fato das pessoas estarem comprando e basicamente trabalhar, elas não conseguiam acompanhar os bastidores, os porões da ditadura, pois como vocês sabem, o Médici ele era muito pop, ele era o cara da ARP.
E por que eu estou discutindo isso? Porque a gente começa a aula exatamente com esta reflexão aqui. Aqui eu tenho uma fotografia dos dois. Então, o primeiro aqui, o Médici, e o segundo, o mais senhor, de cabelo branco, grisalho, nós temos o Geisel. É importante, e eu coloquei como título, como eu era popular, eu indiquei o próximo. O que acontece, amores? Médici, ele sai do seu período governamental dentro dos outros que assistiram de maneira muito popular. Tanto, gente, que se vocês analisarem, desde o golpe militar de 1964, o Médici vai ser o primeiro que vai conseguir cumprir do início ao fim o seu governo. Ele vai ser o primeiro que vai conseguir cumprir os 5 anos, pois a sequência é muito louca. Vem Castelo Branco, morre com helicóptero, vem Costa e Silva, morre de infarto, vem e aí chega Médici, ou seja, o governo, embora desde o ato institucional número 1, depois o 2 e o 3, que já trazia as relações de presidência durante o regime para 5 anos, depois eles vão colocar para 6 anos, como nós vamos olhar aqui no governo de Geisel, ninguém conseguia terminar, beleza? Ninguém conseguia terminar. E o fato de não conseguir terminar o governo mostrava essa grande instabilidade dentro da própria ditadura, tudo bem? E o Médici vai ser o primeiro que termina. O Médici ele consegue terminar porque ele vai conversar principalmente com a elite empresarial. E aí é uma coisa muito importante, amores, e vocês sabem, ao longo da história brasileira, basicamente quem comandou sempre a política foi a elite. E aí quando a gente fala elite, a gente está falando da elite agrícola, depois nós estamos falando da elite industrial, sempre a elite econômica. E ela detém principalmente o controle sobre a população. O fato da elite econômica ter ascendido em relação de participação política durante o governo Médici deu a ele essa certa estabilidade. Cara, e por quê? Porque houve durante o governo Médici o milagre econômico. Nós sabemos, gente, que o milagre econômico durante o seu governo funcionou muito bem, principalmente com a consolidação de construção de grandes obras públicas. Porém, esse milagre econômico só fora possível porque houve um acordo para um escalonamento da dívida externa brasileira. E o fato de ter esse escalonamento da dívida externa brasileira possibilitou ao governo brasileiro a contração de empréstimos. E, naquele momento, um monte de dinheiro entrando nas contas, nos cofres brasileiros, deu condições para que o governo pudesse desenvolver essa grande estrutura econômica, o que deu conforto à elite. Por isso que o Médici conseguiu ter essa estabilidade. É claro que essa estabilidade também está muito marcada ao período, um dos períodos mais sombrios da ditadura, que foi o período dos anos de chumbo, onde o AI-5 de fato se fez super presente. Entretanto, é o que eu já comentei a vocês, esse milagre econômico, ele era um contexto muito claro, amores, do antagonismo político desse governo. Porque no governo de Médici você tinha ao mesmo tempo uma ascensão econômica de uma estrutura política brasileira e ao mesmo tempo uma perseguição muito pesada para quem era a oposição. É bem antagonismo. Lembra que quem dava toda essa maquiada era a AERP, a Assessoria Especial de Relações Públicas. E aí, a gente começa essa aula, que é uma pergunta que vai acabar guiando o nosso analisar desse período da ditadura. Como o Médici ele consegue sair dentro de um contexto popular, ele consegue indicar o próximo. Então ele indica Geisel, e Geisel vai ser eleito pelo colégio eleitoral. Só que a gente tem que pensar sempre nessa pergunta, porque a eventual eficácia econômica que o Brasil estava passando via milagre econômico compensava a falta de liberdade? Então é mais ou menos sempre se colocar sobre uma análise de discussão. Lembra que eu disse a vocês que dentro do contexto da ditadura, se o cara ele acordasse cedo, tipo bem cedo mesmo, tá? Vamos colocar aqui 5 horas da manhã, fosse trabalhar e voltasse às 9 horas da noite enfrentando 4 horas de transporte público, ele ia chegar super cansado e ia dormir, no outro dia ele ia fazer a mesma coisa, no outro dia ele ia fazer a mesma coisa, até o dia de sua morte. Ou seja, era um trabalhador quietinho, servindo ao sistema de produção econômica. E aí ele era assistido
via relações de consumo. É importante pensar que era o consumo o suficiente para ele se manter e criar uma manutenção desta máquina pública. Percebam, amores, este trabalhador, ele por muitas vezes não conseguia assistir os bastidores. E aí a pergunta é, essa eficácia econômica compensava a falta de liberdade? É mais ou menos assim, aquele discurso que era muito pensado no milagre econômico. Olha, cara, eu estou prendendo, eu estou perseguindo, mas veja, você tem a comida na sua mesa. E quando a gente fala comida, era o suficiente, quase que a ração. O arroz, o feijão, o frango, o ovo e male, male, male a salada. Aliás, male, male, male o frango. O ovo era extremamente comum. Por quê? Dentro deste grande crescimento econômico que for assistido pelo governo de Médici, nós vamos ter instrumentos de repressão, principalmente como o ato institucional número 5, mas antagonizando a ele, nós temos o milagre econômico. Lembrando que todo mundo que fazia isso, ou mesmo a perfumaria, como a linha dura chamava a ERP, a ERP faz perfumaria, a gente tem que fazer uma propaganda pesada. Tanto que o Brasil ame-o ou deixe-o foi uma propaganda organizada pela linha dura quando tomou quase que de assalto a ERP. E aí, gente, é aquela discussão que a gente sempre tem que pensar aqui, porque a ditadura, ela contou, amores, com o apoio de diferentes setores da sociedade. A ditadura contou com esse apoio. Aliás, esses diferentes setores da sociedade, muitos estavam relacionados à manutenção política que, historicamente, a classe, a grande elite, o empresariado fazia com os trabalhadores. E aí, gente, a gente entra para um outro ponto de análise. Poxa, cara, e por que os trabalhadores que, historicamente, sofrem com os baixos salários, sofrem com o arroxo salarial, sofrem com a inflação, continuam silenciados? Porque a palavra desemprego cria essa condição de silenciamento. Do mesmo modo que hoje você vê um monte de pessoa se negando a manifestar ou se negando a tentar melhores condições de vida e melhores condições de trabalho, esta relação está muito posta ao desemprego. Imagina então a grande elite virando para ele dizendo, olha, tu até pode se manifestar, não tem problema nenhum. Olha, mas aí eu tenho outro para te colocar no lugar. Ou seja, esse sistema em que canaliza o desemprego como lógica de medo é o que fortalece a manutenção do poder. Vejamos, gente, o que faz as pessoas basicamente acordar todos os dias, enfrentar 4 horas para ir, 4 horas para voltar, e a gente sabe, a realidade para quem mora na região metropolitana de São Paulo é esta mesmo, em transporte público. O que faz as pessoas a fazer isso? Principalmente o medo do desemprego. Então, como você tinha esse sucesso econômico, ou seja, o emprego chegando, estava tudo certo. Então, o fato, quando eu ponho ser popular no governo de Médici, era sobre este contexto, tá bom? Então, isso é muito importante. Eu sempre falo que a principal ferramenta da estrutura econômica que nós temos é o desemprego. Veja, o desemprego basicamente organiza a sociedade. E aí, gente, eu quero trazer essa relação porque é onde eu faço essa análise e eu não vou discutir com aqueles que não param e eu não vou discutir com aqueles que não se manifestam. Afinal, cada um sabe onde o calo aperta. O grande problema, infelizmente, é que o sistema optou o desemprego como realidade. E o fato do desemprego dentro do período Médici em relação a outros períodos ter diminuído via milagre econômico fez com que ele fosse popular. É mais ou menos assim, olha, ele está perseguindo, eu até entendo que 10 horas da noite eu tenho que estar na minha casa, eu tenho toque de recolher, a polícia bate mesmo, mas pelo menos eu estou empregado. Veja, é aquele discurso sempre da lógica do mínimo, pelo menos eu estou empregado. Imagina se eu não tivesse, tudo bem? Grandes mestres, vamos entender aqui, basicamente, a gente já está indo para o nosso quarto general, para o nosso quarto ditador, e no caso do Brasil, é até curioso que a ditadura brasileira, ela foi um pouquinho diferente das outras ditaduras, e por isso que eu coloquei o jeitinho brasileiro. Só muito importante também vocês tomarem muito cuidado, amores, para não entrar nessas discussões de revisionismo histórico, igual estão tentando apontar. Principalmente quando fala que a nossa ditadura não foi tão pesada assim, igual outros lugares. Isso é importante pensar que ditadura, ela é ruim em qualquer lugar.
Gente, você ter as suas liberdades individuais suprimidas é ruim em qualquer lugar. Então foi ruim porque as pessoas normalmente costumam. Ah, mas no Brasil, diferente de outras ditaduras, você teve uma alternância no poder. Gente, ditadura é ditadura. É ditadura. É igual você, por exemplo, chegar e falar: ah, a escravidão no Brasil não foi tão pesada igual a outros lugares, porque inclusive você tinha pessoas escravizadas que até moravam na casa dos seus donos. Gente, escravidão, ela é ruim em qualquer lugar. Ou seja, você ser produto de alguém, ela vai ser ruim de qualquer jeito. Então, escravidão é escravidão, ditadura é ditadura. O grande problema é quando se tentam comparar a outras. A ditadura no Brasil não foi tão ruim, porque a gente pode comparar a ditadura soviética, podemos comparar a ditadura chinesa, podemos comparar a ditadura cubana. Gente, eu estou falando da ditadura brasileira. A ditadura soviética foi ruim? Sim, foi ruim, é uma ditadura. A ditadura cubana foi ruim? Sim, é uma ditadura. A ditadura chinesa foi ruim? Sim, é uma ditadura. Mas a ditadura brasileira também foi ruim. A gente sempre tenta criar essas discussões fazendo relações de comparação ao outro. E o que aconteceu aqui? Só que este jeitinho brasileiro foi muito louco a partir de um rodízio de generais. Tanto, gente, que diferentes, por exemplo, de outras ditaduras que aconteceram no Cone Sul, e eu faço questão de deixar em negrito aqui as ditaduras do Cone Sul, porque foram as ditaduras articuladas pelo Plano Condor, a gente teve basicamente a manutenção de um único ditador. Então, quando a gente faz assim, ó, ditaduras no Cone Sul, a gente pega a ditadura do Augusto Pinochet. Nossa, perdão, amores, eu coloquei 1674. Gente, desconsiderem, por favor, tá? É 1974, tá bom? Esquece esse 674, pelo amor de Deus, tá bom? Então, a ditadura de Augusto Pinochet, que vai de 1974 a 1990. Aí você tem a ditadura do Stroessner. Aliás, o período em que um ditador se manteve por mais tempo no poder aqui na América Latina, o El Estronato, a ditadura paraguaia, que vai de 54 a 89. E aí nós vamos ter aqui também na Argentina a ditadura de Juan Carlos Onganía. É importante que Juan Carlos Onganía ele vai ficar de 66, 70, mas depois também nós vamos ter juntas militares dentro da ditadura argentina, lembrando que entre este período nós temos a segunda passagem de Perón na Argentina. Mas eu quero mostrar aqui a vocês que o Brasil ele teve essa lógica. E isso era algo muito, muito, muito perigoso. Lembra que eu falei que a ditadura ela teve a AERP, Assessoria Especial de Relações Públicas, como uma manutenção desse sistema, onde principalmente você dava uma espécie de aparência de normalidade democrática. Então, essa alternância de generais no poder sempre dava essa impressão de normalidade. Olha, aqui você não tem um só que manda, tá vendo? Você tem a alternância. Mas é importante pensar, gente, que essa alternância sempre se dava pelo mesmo grupo político, tá? Você não tinha uma única, mas era sempre o grupo político. É só você imaginar assim. Imagina que no meu clube, eu tenho 5 pessoas. E aí eu sei quem vai ser o próximo, eu sei quem vai ser o próximo, eu sei quem vai ser o próximo ditador. Ou seja, é sempre o mesmo grupo político. No caso, a alta cúpula dos militares. Mas por que isso, amores? Se tinha esse medo aqui no Brasil, principalmente de evitar o personalismo, é muito importante. Então, qual que era o medo da ditadura? Como vocês sabem, a ditadura militar é a nossa segunda ditadura. Ela vem depois da ditadura de Getúlio Vargas, o Estado Novo, que dura de 1937 a 45. E o Estado Novo, ele foi uma ditadura altamente centrada na figura de Getúlio Vargas. Então, os militares tinham esse medo do personalismo, tinham esse medo da população fazer essa relação com Vargas, tinha esse medo. Para além do personalismo de Vargas, os próprios militares também tinham medo do caudilismo que acontecia na América Latina.
tinha medo que os militares perdessem o controle sobre os contextos políticos da sua liberdade. Mesmo porque o que os militares eles sempre colocavam? Que em 1964 não foi um golpe, que em 1964 foi uma revolução para uma reestruturação política, pelo fim da corrupção. Era isso que os militares colocavam acerca de 1964. E aí eles tinham medo que a população também os enxergasse uma espécie como caudilho. Importante pensar, amores, que o caudilismo, ele acompanha a história da América Latina, principalmente quando a gente traz ali o grande Simão Bolívar, beleza? Que era, sim, um militar, assume, dá essa condição de independência em parte dos países da América Andina, mas ainda assim tem essas relações de conversa com o próprio povo. Então eles tinham principalmente o medo do personalismo, bem como o medo do caudilismo. É claro que aí nós vamos ter, eu coloquei amanhã vai ser outro dia, tá bom? Então é isso que nós temos que analisar. Então quando você começa a observar todos esses pontos, você vê essa normalidade, digamos, institucional que acaba trazendo esta claro, amores, normalidade democrática aqui no Brasil. E aí, amores, nós vamos chegar para as eleições de 1974. E aqui eu quero fazer um convite para vocês para a gente começar a analisar várias coisas. Como vocês bem sabem, o Brasil, desde o AI-2 e AI-3, ele era, durante o regime militar, ele era organizado pelo bipartidarismo. Então nós tínhamos apenas 2 partidos que regulavam a política brasileira. Aliança Renovadora Nacional, ARENA, sugestivo, né, gente? A sigla ARENA. ARENA do quê? E o MDB, que fazia oposição, e eu volto a falar que a oposição era a oposição consentida, tá bom, gente? E foi uma das maneiras que muitos políticos tiveram de continuar na vida pública e lutar, ora pelo Brasil, ora pelos seus interesses, por isso que foram para essa oposição. E claro que a Arena era basicamente moldada pelos militares. O que acontece? Com essa necessidade dos militares mostrarem um certo ar de normalidade democrática para a população, você tinha as eleições, então você tinha os candidatos. Entretanto, era muito difícil um candidato que não fosse da Arena ou um candidato que não fosse dos militares ascender ao governo. Por uns simples motivos, amores. Primeiro que o governo ele tinha a maioria no colégio eleitoral. Como vocês bem sabem, desde a imposição dos atos institucionais, a eleição no Brasil era uma eleição indireta. Quando a gente fala eleição indireta, quem vai eleger não é o povo, não tem voto. Quem vai eleger é o colégio eleitoral. Quem vai eleger é o Congresso. No entanto, grandes mestres, quando a gente pega o caso do Brasil, o colégio eleitoral ele era composto em sua grande maioria de ditadores. Então, gente, é fácil aqui você fazer aquela conta básica. Então, vamos fazer uma continha tosca. Eu tenho no Congresso Nacional 10 congressistas, naturalmente, 10 pessoas. Eu sou candidato do governo. E no Congresso eu tenho 8 pessoas que são do meu lado. E eu tenho 2 oposições. Como a eleição é feita de maneira indireta, logo eu vou assumir o poder. Não tem erro, não tem erro. Então o colégio tinha essa maioria no colégio eleitoral. Então, era mais ou menos assim. Quem assumiu o governo no Brasil já se sabia de antemão quem seria, porque tudo era feito pelo colégio eleitoral. Entretanto, em 74, sempre tem que surgir uma figura. E essa figura vai ser o Ulisses Guimarães. E eu coloquei como título desse slide o eu poderia terminar a oposição, mas aí que tá. Essa oposição começa a perceber e de fato a começar a fazer oposição. E um dos líderes do MDB vai ser o Ulisses Guimarães. Aqui ele está numa fotografia discursando para trabalhadores lá no Porto de Santos, tá, amores? Então, é uma figura muito importante para a história do processo de redemocratização. E eu acho que nada mais justo de ser o cara que vai apresentar a Constituição Federal de 1988 para o Brasil, Ulisses Guimarães. E ele era do MDB. O que acontece? Dentro do MDB,
nós tínhamos uma rachadura, uma rachadura é horrível. Nós tínhamos grupos políticos. Nós tínhamos uma galera dentro do MDB, eu até conversei um pouquinho para vocês, que eram os autênticos. Dentro do MDB, eles eram os autênticos. O que eram os autênticos? Era a galera mais porreta do MDB, que inclusive não apoiou Ulisses Guimarães. Só para vocês entenderem o contexto, Ulisses Guimarães se lançou a candidato à presidência. Mesmo com as eleições indiretas, ele falou que, para, não vou deixar o gás não, eu vou me lançar. A própria galera do MDB, os conhecidos como autênticos, falou, não, Ulisses Guimarães, você tem que fazer uma oposição mais ferrenha, você tem que ser mais combativo. O Ulisses Guimarães falou, não dá, nesse momento não dá, mas eu vou me lançar. Só que o Ulisses Guimarães, ele sabia isso, gente, político, articulado, ele sabia que ele não seria eleito. E aí ele começa a soprar para todos os cantos que ele não era o candidato, ele era o anticandidato, beleza? Ele era o anticandidato. Essa expressão ficou muito marcada porque, peraí, ele não é o candidato, ele é o anticandidato. Na verdade, ele tinha um objetivo muito grande nessas eleições, porque o fato dele se lançar a candidato sabendo que não ia ganhar, ele pelo menos abre o debate. E isso é muito importante. Ele mostra para outras pessoas o que está acontecendo. E a gente começa a entender umas coisas muito importantes que acontecem, inclusive, na política de hoje e sempre. Por quantas vezes você olha um candidato e fala, poxa, ele não tem condições de vitória. Aí você vai perguntar para o candidato e fala, cara, você sabe que você vai perder, você é de um partido nanico, você não tem verba, blá, blá. E a gente tem que começar a analisar, porque ele vai virar e falar, de fato, eu não posso vencer, mas eu organizo o debate, eu promovo o debate. E isso é muito legal. Então foi essa ideia de Ulisses Guimarães. Porque até então, o caminhar da ditadura militar estava muito de boa. Por isso que a gente tem que analisar Geisel. Esse é meu medo, porque quando a gente pega determinados resumos da internet, se coloca Geisel, aí põe, Geisel, abertura lenta, gradual e segura. E dá uma impressão que ele chegou lá e falou, cara, eu vou abrir a política brasileira. Não, gente, ele vai abrir a política brasileira porque, primeiro, ele acende o governo já bastante conflituoso com a opinião pública, mesmo porque a sua campanha teve Ulisses Guimarães também mostrando as verdades para a grande população. Porque, de fato, se a grande população ficasse apenas consumindo a televisão, viria a estrutura muito clara da ditadura. E aí, eu convido vocês a ler comigo esse discurso de Ulisses Guimarães que vai inflar. E é em cima desse discurso que faz Geisel começar a falar, peraí, a gente tem que abrir. E Ulisses Guimarães tem esse discurso que é famoso, ele diz o seguinte, o paradoxo é o signo da presente sucessão presidencial brasileira. Na situação, o anunciado como candidato, em verdade, é o presidente. Ele não aguarda a eleição, e sim a posse. Na oposição, ou seja, na arena não tem combate. Ele estava deixando muito claro. Então, se tu é da arena, você não precisa de ficar disputando, volta a volta. Não, você só vai guardar a posse. Aí ele põe, na oposição também não há candidato, pois não pode haver candidato a lugar de antemão provido. Ou seja, não pode haver candidato desde a bipartidarização no Brasil, onde a própria oposição era consentida. Quando a gente fala em oposição consentida, você não fere as minhas ideias políticas. A 15 de janeiro próximo, com o apelido de eleição, o Congresso Nacional será palco de cerimônia de diplomação, na qual senadores, deputados federais e estaduais da agremiação majoritária certificarão investidura outorgada com anterioridade. Ou seja, tudo já estava previsto desde a Constituição de 67. Os acordos estavam postos. E aí ele termina o seu discurso ao se lançar candidato com esta frase. Não é o candidato que vai percorrer o país, é o anticandidato, para denunciar a anti-eleição imposta pela anticonstituição, batendo na Constituição de 67. Então, perceba, a chegada de Geisel ao poder não fora tranquilo, tal como Costa e Silva, tal como Médici, não fora.
fora já dentro que dar explicações para a população. Imagina aquela população, só para vocês entenderem, aquela população que basicamente trabalhava, ficava de boa, mas basicamente só trabalhava e assistia o que a televisão construía, de repente, numa campanha eleitoral vendo isto. Inclusive, esta campanha eleitoral, que a própria ditadura, o alto clero da ditadura, para dar uma acalmada, permitiu aqui, neste momento, que nós já vamos discutir lá na frente, a abertura da campanha política. Talvez eles não sabiam que estava vindo um cara sangue no zóio e queria mostrar para a população. Imagina aquela pessoa que durante muito tempo ficou vendo apenas cartazes comunistas assassinos, comunistas assassinos, comunistas assassinos, de repente vem um outro e fala, olha gente, não tem eleição, tudo já é organizado, tudo já é pensado, essa Constituição de 67 só valoriza eles. Imagina a cabeça desse cara. De fato, Ulisses Guimarães não seria eleito, mas ele trouxe discussões que eram necessárias para o governo brasileiro. Quem elegia era sempre o colégio eleitoral, eram sempre os deputados que estavam no Congresso, Arena e MDB. Beleza? O resultado era esperado. Gente, o resultado era esperado. O que acontece? Nós tínhamos 503 deputados no colégio eleitoral. Olha só. 400 votaram em Geisel, ou seja, 400 era da Arena. 76 votaram em Ulisses. Aí você está fazendo a conta. Peraí, professor. Se eu pegar 476, não dá todo mundo. Por um simples motivo, amores. Ulisses Guimarães teve que enfrentar a abstenção dos autênticos. Os autênticos eram do MDB, mas eles não concordavam com esta anticandidatura, essa organização que Ulisses Guimarães havia posto. Então ele não concordava com esta anticandidatura. E aí ele teve que ter. Mas isso aqui é importante, que os autênticos, eles acabam fortalecendo mais ainda o debate. Os autênticos, eles defendiam, sim, uma posição mais crítica e postura combativa da oposição. Mas, amores, uma coisa importante. De fato, Ulisses Guimarães não conseguiu assumir a presidência. Mas a derrota não foi tão grande assim. Porque a campanha que ele fez denunciou a ditadura. A campanha criou fatos políticos e, bem ou mal, com os autênticos ou não, Ulisses Guimarães conseguiu mobilizar a oposição. Porque até então a oposição, que era a oposição consentida, tinha muito medo, né, lindos? Tinha muito medo do que poderia vir, do que poderia acontecer. É óbvio. É só analisar os sistemas, desde a criação do Serviço Nacional de Inteligência, desde a criação do DOI-CODE, que depois vem o DOPS, volta ali na OBAN, a oposição tinha medo, porque sabia que você vivia uma ditadura e que você vivia uma ditadura, você não vai ser indagado no debate, você vai ser indagado na tortura. Quando ele mostra isso, a própria oposição vê que é possível. E a única maneira de tirar era mostrando o que estava acontecendo. Percebam isso. Vamos fazer uma relação só para a gente ilustrar aqui a aula e ficar claro para vocês, amores. A população francesa sabia de todo o luxo, de todo o poder que os Bourbon lá na França possuía? Não sabia. A população francesa só ficou sabendo quando o terceiro estado abre a Assembleia Constituinte. Aí sim a população fica sabendo, aí sim derruba a Bastilha e enfim. Perceberam? Então, você precisa sempre de alguém para denunciar. Porque se você não denuncia, ninguém fica sabendo. É claro que a esquerda revolucionária, a guerrilha, tentava denunciar, mas, diferente do que a ditadura fala, que foi necessário tomar isso porque a esquerda iria tomar, as guerrilhas estavam a tomar, diferente do que os militares falam, os próprios grupos de esquerda, eles eram muito descentralizados. Então você tinha a Colina no Rio de Janeiro, você tinha o MR8 no estado de São Paulo, mas eles eram descentralizados. Você teve as perseguições no Araguaia, ali no norte de Tocantins.
Mas esses processos revolucionários eram descentralizados. Você precisava, e a população não ficava sabendo disso. E a qualquer suspeita em que a população fosse ficar sabendo disso, eles eram capturados. Então, quando Ulisses Guimarães, um deputado, candidato ou anticandidato, começa a mostrar isso, a própria população abre. E aí é onde vocês fazem relação pelos motivos que levam a Geisel a começar a discutir a abertura política lenta, gradual, para um processo de, no caso, esse processo de redemocratização. Este nome é a historiografia que constrói hoje, mas eles chamavam em abertura política. Ops, o pessoal está sabendo demais. Aqui, amores, tem figuras políticas muito importantes e eu vou fazer questão de trazer a vocês. Lembrando, amores, que eu não coloco a mão no fogo por nenhum político, mas em determinados contextos históricos nós temos que reconhecer a atuação das pessoas. Isso é muito importante, tá bom? Quando eu ponho, ops, o pessoal está sabendo demais, foi porque a população, ela de fato fica sabendo do que está acontecendo. E outro motivo, o fato de Ulisses Guimarães, via este anticandidatismo, ter mobilizado a oposição, vai levar para os militares um choque muito grande. Porque nas eleições parlamentares de 1974, você tinha 22 cadeiras disponíveis no Senado, beleza? 22. Das 22, 16 foram ocupadas pela oposição. Aí você deve pensar, estourou. Então, 1974 já era o Senado. O Senado está na mão agora da oposição, já era a ditadura. O que acontece? Vocês sabem que a estrutura política do Senado, até hoje, ela é sempre composta por eleições que diferenciem, beleza? Então você põe, a Arena tinha a maioria, pois as eleições para a escolha do Senado alternam de 1/3 para 2/3. Ou seja, a Arena ainda tinha 2/3 das cadeiras do Senado, mas o MDB tinha 1/3. E isso foi muito importante porque é um ponto de virada. Mais uma vez, vamos imaginar que Geisel não viesse a organizar a abertura política. Ele também não teria mais corpo dentro do Congresso. O Congresso começou a tomar um outro caminho. O próprio Congresso, a oposição se sentiu mais fortalecida. E aí, gente, é matemática. 2, você elege 3, com 3 você consegue mais voto, com mais voto você elege 4, com 4 você consegue mais voto, você elege 5, e assim vai. E assim vai. Assim vai. Como você consegue governar? Se você tem a maioria do Congresso. Então, por exemplo, vamos imaginar hoje, na nossa história atual, como que um presidente consegue governar? Se ele tem a maioria do Congresso. E para você ter a maioria do Congresso, você se articula principalmente com quem vai ser o presidente do Congresso. É assim que funciona. Aí a gente pega os deputados, o MDB, se a gente pensar em deputados, conseguiu eleger 161. Então nós tínhamos 22 cadeiras, olha, nós tínhamos 16 cadeiras do Senado, 161 deputados, e nessa brincadeira dos senadores vai ser eleito essas figuras aí muito, muito, muito importantes mesmo para a história. Vamos lá, a gente pega ali, ó, deixa eu ver se eu tenho aqui. Vamos pegar as figuras aqui. Vou começar de... Opa, ô Rodrigo, não. Vou começar de baixo para cima. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar o Orestes Quércia, que é muito importante. Essa figura aqui, Orestes Quércia, vai ser eleito pelo estado de São Paulo. Inclusive, vai se tornar um dos grandes MDBistas da história. Vai ser governador do estado de São Paulo. A gente pega Itamar Franco, mineiro, vai ser presidente da República depois do impeachment de Collor, vai ser um dos articuladores do Plano Real. Nós pegamos aqui Marcos Freire, pernambucano. Nós pegamos Paulo Brossard, gaúcho, olha outro gaúcho aqui. Nós pegamos o Saturnino Braga, carioca. Reparem que se espalhou. Eu fiz questão de trazer um de cada espaço, porque essas figuras políticas vão começar a ser muito combatentes. E tudo isso em relação aos movimentos que Ulisses Guimarães iniciou. Por isso da importância histórica dele. Com todo este movimento e toda essa articulação, Geisel, isso foi legal porque ele vai falar na sua primeira reunião ministerial. Então ele é eleito,
porque você vê que a eleição dele não vai ser... Embora ele já sabia que ele seria eleito, mas ele sabia do quanto seria difícil mesmo, porque o Congresso não estava na sua totalidade mais igual outros governos. Ele vai lançar a seguinte frase, e aí olha só. É óbvio, gente, que ele reconhecia os abusos da ditadura, mas ele pouco fazia para eliminar os abusos. Aliás, ele só foi começar a discutir no final do seu governo. E aí ele diz, ó, erram, e erram gravemente, fazendo uma referência a algumas perseguições que a estrutura política. Porém, os que pensam poder apressar esse processo pelo jogo de pressões manipuladas sobre a opinião pública e, através desta, contra o governo, tais pressões servirão apenas para provocar contrapressões de igual ou maior intensidade, invertendo-se o processo da lenta, gradativa e segura distinção e segura abertura. Vocês conseguem enxergar isso aqui? É mais ou menos, olha, ó, eu tô tentando abrir, mas aí tem uma galera que tá sendo manipulada. Na verdade, ele tava virando e falou, olha, esses senadores que foram eleitos estão tentando manipular, e se necessário for, presta atenção, vai acontecer uma contrapressão. E aí tem uma frase muito forte que ele põe, se necessário for, vai haver uma contrapressão de igual ou maior intensidade. Então, peraí. Isso aqui é um recado muito claro. Fala, olha, você tá fazendo oposição? Firmeza, tu pode fazer. Mas arque com as consequências. E é tão louco que ele joga exatamente o que já estava acordado ou se estava a discutir, que era o processo de lenta, gradativa e segura abertura, ele põe invertendo. Se continuar do jeito que está e não deixar que a cúpula militar se organize para a abertura, a gente elimina tudo isso e continua desse jeito. É óbvio que ele olhou para o Congresso e viu que o Congresso não estava mais na mão dele. Mas ninguém vive de milagre. É aqui que a gente vai ter que analisar. É aqui, não tem como, amores. A gente vai ter que fazer essa análise. Ninguém vive de milagre. O Brasil, ele teve no milagre econômico, igual eu mostrei para vocês, uma ascensão absurda. Ascensão absurda. Viramos a 10ª economia mundial. O PIB brasileiro cresceu de maneira escalonar. De maneira escalonar. Só que este milagre econômico, e acho que nada como sugestivo, né? Ninguém vive de milagre. Ele tem um preço. Ele tem um preço. Houve um aumento do endividamento externo. Eu sempre uso como exemplo, galera, você quer viver bem? Você vai no banco hoje, vai lá e fala. Claro que o banco não vai lhe dar, mas vamos pensar em condições hipotéticas. Banco, me arrume R$1 milhão. O banco, tá bom, vou te emprestar R$1 milhão e daqui 10 anos você vai ter que pagar. Assim que você sair do banco com R$1 milhão, você vai ter uma vida de rei. É R$1 milhão, filho. Tu vai viver bem demais naquele período. Só que depois de 10 anos, você vai ter que pagar. Só que você vai ter que pagar com juros e correções. E agora tá caro. Foi o que aconteceu no Brasil. E esse aumento do endividamento externo colocou mais ainda o Brasil nas mãos do FMI. Mais ainda. Lembra que Castelo Branco reescalonou a dívida para tentar mostrar um aparato, segundo o Programa Econômico dos Militares, segundo o PAEG, de crescimento econômico, mostrar um aparato, uma segurança financeira? Então ele reescalonou a dívida, veio Costa e Silva e Médici, pede mais dinheiro emprestado. Agora você tem duas contas para pagar. Você tem aquele primeiro reescalonar de dívida de Castelo Branco e agora o milagre econômico de Costa e Silva e Médici. E tudo isso vai estourar na década de 70. E é claro que vai trazer insatisfação popular. É claro, porque a inflação começa a aumentar cada vez mais e desde a política econômica de Castelo Branco, o salário, ele é arrochado. O salário, ele é arrochado. Quando a gente fala salário arrochado, amores, eu tô falando aquele, para cada ano que passa, o seu salário não acompanha a inflação. Aliás, isso inclusive foi um acordo que os militares fizeram com a grande elite. Lembra que você teve uma estabilidade durante o governo de Médici? Porque o salário do trabalhador não acompanharia a inflação. Então, para cada ano que passasse, o empresário pagaria menos para o trabalhador
E, naturalmente não, que não existe nada natural na história, tudo é construído, mas, consequentemente, o seu lucro iria aumentar. É claro, gente, que você vai ter outro grande problema, que vai ser a crise do petróleo de 1973. Como vocês bem sabem, não foi uma crise que atingiu o Brasil, foi uma crise que atingiu o mundo, principalmente quando descobriram efetivamente que as reservas de petróleo elas são não renováveis e que algum dia irá acabar, e principalmente quando os países do Oriente Médio perceberam que eram altamente explorados pelas 7 irmãs e se organizaram na Organização dos Países Exportadores de Petróleo e, a partir de então, passaram a regular o valor. Como vocês bem sabem, a crise do petróleo vai aumentar o barril em 400%. É isso mesmo. O que os países da OPEP eles irão fazer? Eles diminuem a produção e aumentam o valor. Como a dependência do mundo estava muito centralizada nos países do Oriente Médio, a casa caiu, mas eu faço questão de destacar aqui, nessa contra-virada, ou numa resposta, o governo de Geisel vai criar o Programa Nacional do Álcool. Grandes mestres, quando eu aponto o Programa Nacional do Álcool, ou o ProAlcool, isso foi um programa muito massa. É claro, para vocês perceberem, gente, eu sempre trago os fatos a vocês. O que foi o ProAlcool? Na verdade, a gente tem duas análises aqui. O Brasil ele é pioneiro no desenvolvimento de combustível utilizando a cana-de-açúcar, no desenvolvimento do etanol. E, de fato, isso é motivo de orgulho muito grande. Foi uma resposta que o Brasil deu à crise do petróleo. Não daria mais para depender do petróleo, porque senão outra crise iria estourar. Lembrando que essa crise de 73 já era a segunda crise do petróleo. Então, não dá para ficar confiando toda hora na boa vontade da galera que exporta o petróleo. Esse ProAlcool, ele tem dois lados bons. O lado bom, porque vai dar, naquele momento, segurança energética para o Brasil, naquele momento, mas, ao mesmo tempo, vai avançar as novas fronteiras agrícolas, pois agora eu preciso de mais espaço para plantar mais cana-de-açúcar. E, consequentemente, eu tenho também um aumento da fome. Olha que balaio de gato. Por que o aumento da fome, grandes mestres? Porque muitos espaços que outrora eram utilizados para produzir alimento, agora são utilizados para produzir a cana-de-açúcar. E importante, se a gente fizer uma relação com o estado de São Paulo, lembra que eu falei para vocês que o estado de São Paulo ele é protagonista, sim, durante a ditadura. Tanto apoiando como fazendo oposição. E é no estado de São Paulo que você vai ter um inverter da antiga produção do café agora para a produção da cana-de-açúcar, não para produzir o açúcar, a cachaça, não, é para produzir álcool. Tanto que se vai para o interior de São Paulo, você olha de um lado, principalmente ali, gente, na região da Vianguera, região da Bandeirantes, cara, tu olha de um lado cana, tu olha do outro cana e não tem fim. E tudo aquilo para organizar e alimentar as usinas sucroalcooleiras, beleza? Então isso é muito importante. Quando a gente pega esse ninguém vive de milagre, o que vai acontecer? Cara, agora é que é muito louco. Porque em momento algum se olha para a grande população e no fundo, a grande população, ela precisa, cara, de garantir a comida no prato dela. E na década de 70, visto toda essa crise proveniente de uma consequência do milagre econômico, proveniente de uma crise do petróleo de 1973, nós vamos ter, aqui é um grande BO, o início da insatisfação dos metalúrgicos. Eu falo início da insatisfação dos metalúrgicos, gente, porque os atos institucionais, olha que importante, os atos institucionais, eles impediram que greves fossem realizadas. Lembra que greve era uma segurança pensada lá
na consolidação das leis do trabalho de 43 de Getúlio? Pois é. Em 1967, com a Constituição de 1967, a greve se torna ilegal. E uma das ferramentas de luta política dos trabalhadores, sejam eles operários, sejam eles urbanos, sejam eles camponeses, enfim, é a greve. E eles estavam proibidos. E para cada ano que passava, eles viam seu salário sendo arrochado. E aí você vai ter o Manifesto da Oposição Metalúrgica de São Paulo. Esse Manifesto da Oposição Metalúrgica de São Paulo é o que vai dar origem à Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Que aí lá na frente você vai ter ainda mais um desmembramento na criação do Partido dos Trabalhadores. E aí você tem esse manifesto. E é meio louco, porque é um manifesto de fácil compreensão, mas de uma análise tão complexa em cima do que a ditadura vinha fazendo para os trabalhadores. E a gente tem essa interpretação, onde eles dizem, para nós, operários, milagre, e aí já referenciando o lance do milagre econômico, tá, gente? Milagre é conseguir sobreviver com os baixos salários que recebemos. Para isso, somos obrigados a trabalhar 12 a 13 horas por dia. E muitos trabalham aos domingos, o que significa, na prática, o fim de uma das maiores conquistas da classe operária, a jornada de 8 horas e o descanso semanal. Gente, a jornada de 8 horas e o descanso semanal remunerado, bem como as férias, bem como os 13º, foram conquistas que estavam postas na CLT. Eram lutas operárias que aconteciam desde 1917, 1918, nas primeiras greves gerais que aconteceram no Brasil. E aí você agora está em 1975 falando que toda aquela luta se perdeu. Por quê? As grandes multinacionais se instalaram, lembrando, gente, que as multinacionais chegaram no Brasil e tiveram uma ascensão econômica muito grande, inclusive financiando as propagandas da ditadura via AERP, porque para ela era negócio. Então eles viraram e falaram, olha, ô peão, tu quer trabalhar de segunda a segunda? Eu te pago um pouco mais que a hora extra. Como o salário para cada ano que passava diminuiu, o cara era obrigado a trabalhar de segunda a segunda, era obrigado a trabalhar de 12 a 13 horas para garantir um salário digno, ou pelo menos um salário de sobrevivência, tá bom? Então isso aqui é muito importante porque é aqui que você começa a ver que o calor político do Brasil está a ascender, beleza? Os olhos não são apenas brasileiros. Aqui é onde a gente vem com aquela discussão. Até que ponto Geisel era da linha castelista? Ou até que ponto Geisel era dos moderados? Ao lado. Essa fotografia é super famosa. Super famosa. E a gente vai entender o porquê. Como vocês sabem, gente, no governo de Costa e Silva, um dos desmembramentos da Operação Bandeirantes foi a criação do Departamento de Operações e Informações e o Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE. O DOI-CODE nada mais foi o instrumento de perseguição à oposição e era um instrumento governamental que, segundo as regras do jogo para os militares, legitimavam, por exemplo, a tortura. Depois ia vir o DOPS. Muitos que faziam oposição ao regime eram chamados pelo DOI-CODE. E normalmente esses chamados aconteciam via cartas. Ou, às vezes, você mesmo chegava um comando especial da ditadura, a polícia, no caso, a polícia militar, que foi criada na ditadura, e ela aí te pegava e falava, ó, a gente quer conversar com você. Muitos que iam conversar no DOI-CODE não voltavam. Durante muito tempo o DOI-CODE teve como comando o general Ustra. E era com base em torturas. E em 1975, Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura, ele foi chamado para dar esclarecimento sobre o seu envolvimento com o Partido Comunista. É óbvio, Vladimir Herzog, jornalista. Ser jornalista num período de forte censura era algo muito perigoso.
Ele vai ser chamado pelo doicode, ele vai ser morto. É muito louco que a morte de Herzog, nesse desespero todo, o próprio Geisel fala, meu Deus, os militares montam um cenário porque viu que os olhos, gente, não são apenas brasileiros, porque a morte de Herzog não escancara a ditadura militar apenas no Brasil, escancara para o mundo. Inclusive, a ONU, via direitos humanos, começa a pontuar essas relações ditatoriais no Brasil. Aqui, inclusive, há um afastamento dos Estados Unidos dessa aliança com a ditadura. Apesar que fiquem muito claras as observações aqui. Eles financiavam, é mais ou menos assim, eu financio, mas eu não quero que as pessoas descubram a minha mão com sangue. Tá bom? Eu financio, mas eu não quero que as pessoas descubram a minha mão com sangue. Então os Estados Unidos tentam se descolar um pouco, mas isso é um modelo político, vocês sabem. Se a gente fizer uma análise com a política brasileira hoje, não, sempre a política, você cola num candidato, aí você é eleito. Depois que esse candidato faz caca, você tenta descolar. Meu Deus! Caiu um negócio aqui. E aí o candidato é eleito, você tenta descolar dele. Mas aí a história mostra que um dia você teve junto. Então, os Estados Unidos, por mais que você tentou descolar da morte de Vladimir Zog, se teve a morte, é porque você organizou e articulou o golpe de 1964. Então, isso é uma das consequências da sua ajuda. Tanto que assim que ele descola um pouco, Geisel vai, por exemplo, se aproximar da China e da Alemanha Oriental. Aí você fala, peraí, Geisel vai se aproximar do socialismo? Não. Fique claro isso. Não. Mas se aproxima sobre relações econômicas da China e da Alemanha Oriental. Que fique bem claro. Os militares, então, eles vão, como o mundo fica assim, eles montam essa foto e disparam na mídia. Falam, olha, gente, não. Ele veio aqui, ele se suicidou. Só que, gente, vamos lá. Primeiro, se você olhar essa fotografia, percebam. Olhem essa fotografia. A corda está amarrada numa grade. A grade é menor que a altura do pescoço dele. Quando você morre enforcado, se você quer se suicidar, você fica pendurado. Você não fica assim, jogado. É óbvio que isso for... É claro, gente, que com as comissões da verdade, toda a investigação sabe que ele foi, sim, torturado e morto. E montaram essa cena para tentar justificar um suicídio de Vladimir Zog. Tá bom? É isso. E aqui, digamos que foi o estopim do processo de extinção do regime. Aí a população vai começar a pressionar o governo. Mesmo. É aqui que a população vai começar a pressionar o governo. E o próprio Geisel, ele vai ficar marcado com esta morte. No ano seguinte, eles vão fazer a mesma coisa, também no DOI-CODE, eles vão fazer a mesma coisa com o operário metalúrgico, o Manuel Fiel Filho. Mesma coisa. Como isso vem acontecendo, Geisel, para tentar legitimar o seu discurso da abertura lenta, gradual e segura, ele vai afastar o comandante do segundo exército, que basicamente era o cara que comandava todos esses rolês, que é o Edinar Dávila Melo. Ele afasta. Quando ele afasta o Edinar Dávila Melo, o Geisel, ele basicamente também cria uma ruptura dentro dos militares. Porque ao afastar o Edinar Dávila Melo, ele está afastando de um grande cargo a galera da linha dura. Importante. Quando eu falo afasta da linha dura, eu não tô passando pano aqui para Geisel não, tá bom? E ele só fez isso porque ele não queria, frente ao mundo,
que a galera descobrisse os porões, porque com esta fotografia, mal sabiam os militares que eles próprios apresentaram para a grande população o que eles faziam com os opositores. Essa fotografia, quem divulgou não foi a oposição. Quem divulgou essa fotografia foi o próprio regime. Então imagina a grande população que até então não sabia ou já estava um pouco na promoção do debate devido ao anticandidatismo de Ulisses Guimarães, vem numa fotografia dessa que de fato ela é muito chocante e fala, meu Deus, e óbvio que no primeiro momento se coloca que ele se suicidou, mas depois, para além das análises da fotografia e, sobretudo, com o que aconteceu um ano depois com outro operário, se percebe que o DOI-CODE representava os porões da ditadura. E aí vai ter trocas, eu coloquei trocas no alto clero, tá, amores, só pra gente entender. Ele vai afastar o ministro do Exército Silvio Frota. Aliás, o ministro do Exército Silvio Frota, ele era o típico linha dura mesmo. Então ele tenta se desvincular do governo do linha dura. E ele traz o general Goberido Couto e Silva. Aqui é meio interessante também pensar, porque se tem um cara que transita pelos dois lados é o general Goberi. General Goberi, ele se afasta do governo, porque ele não concorda com a ascensão de Costa e Silva e de Médici, então ele se afasta e ele volta só no governo de Geisel. Inclusive, a historiografia fala que Médici se arrepende amargamente de ter indicado Geisel, porque Médici sendo da linha dura, Geisel começa a afastar todo mundo da linha dura. Isso só mostra também que não tinha unidade política dentro dos militares, que aí também acaba desconstruindo aquele discurso que os militares pensam sempre na unidade, em prol de um país. Não, os militares também pensam em prol da sua relação de poder. E aqui está muito claro. Eu disse lenta. Aqui é importante. Eu quero que vocês imagine Geisel agora chegando e falando, eu disse lenta. Porque com todos esses calores que estavam a acontecer, a população começou a perceber. Percebam que a ditadura ela já estava a minguar. Por quê? Com aquela promoção das campanhas políticas, a população ficava com medo. Falava, peraí, porque eram alguns políticos apresentando o lado esquerdo, o lado da ditadura que os ditadores não queriam que a população visse. E aí no dia 1º de julho de 1976, você vê que é uma sequência de fatos, né? Vai ter a Lei Falcão. A Lei Falcão ela vai ser organizada pelo ministro da Justiça, Armando Falcão, por isso, deste nome. E aqui é uma discussão muito clara quando a gente começa a apontar até que ponto Geisel queria de fato a abertura política. Porque é muito fácil você falar em abertura política quando você tem a maioria do Congresso. De repente você vai e muda, só que o barco cai quando você percebe que a abertura política pode ser conflituosa quando você tem a maioria do Congresso, quando você não tem mais a maioria do Congresso. Essa Lei Falcão basicamente vai restringir as propagandas eleitorais. Vamos lá. Como que foi o discurso das propagandas eleitorais? Aqui é algo muito, muito curioso, gente. Você cria uma narrativa de justiça para construir uma narrativa de imposição. Você cria uma narrativa de justiça para construir uma performance de imposição. Por quê? A Lei Falcão basicamente vai dar o mesmo tempo de televisão. Na verdade, basicamente não. Vai dar o mesmo tempo de televisão para todo mundo. Aí você fala, poxa, isso é legal. Então todo mundo entra lá com 15 segundos e fala o que quer, não é? Fica legal, então 15 segundos aqui, 15 segundos acolá. E qual era o discurso do documento da Lei Falcão? A gente tem que valorizar todos. Então aquele que tem muito dinheiro vai ser tratado da mesma maneira daquele que tem pouco, daquele candidato que tem pouco capital. Isso é democracia. Isso os militares falando. Só que quando você restringe o tempo, o que você restringe também? A veiculação de ideias. A veiculação de ideias, a organização, o falar. Então imagina, peraí, eu vou para a campanha eleitoral, mais ou menos aquilo. Vamos lá, gente, a ditadura não presta. Tem que ser rápido assim. A população. Vamos lá, gente, DOI-CODE. Acabou o tempo.
Para você veicular ideias, é um processo de construção, é um processo de introdução, de desenvolvimento, de conclusão. Ninguém aprende no desespero. É óbvio que isso era uma maneira de frear a oposição. E é tão louco, amores, que a oposição, eles vão criar a TV MDB. Essa foi muito legal. Porque o que era a TV MDB? Quando veio a Lei Falcão, o MDB, óbvio, ficou pistola. Naturalmente, não tem como, consequentemente, fica pistola. E aí coloca em cima de um caminhão, um radinho, uma caixa de som e tipo, sai na rua, falando a real, metendo o pau na Lei Falcão. O Geisel ficava pistola e falando. E a galera falava, a TV MDB ninguém tira. Só que é claro, né, gente? Uma coisa é você ter o alcance de todo o país, outra coisa é você estar em cima de um caminhão, você vai ter um alcance local. E isso só mostra todo o colunho da principal emissora de televisão. Porque a principal emissora de televisão, para também ter o apoio para apoiar a Lei Falcão, recebeu verbas astronômicas do governo militar, tá bom? Verbas astronômicas. E aí a gente tem algumas charges já da época, e aí eu acho muito legal essa charge, é muito legal, olha só. E atenção, por motivo de força maior, interrompemos a transmissão dos resultados das eleições municipais. Aí, deve ser algum efeito retardado da Lei Falcão. Ou seja, é a censura. Por isso que a gente sempre tem que discutir a que ponto Geisel, ele de fato era castelista. Eu disse lenta. E eu volto a conversar com vocês. A frase de Geisel é, se necessário eu faço uma contra-revolta. E se eu fizer uma contra-revolta, eu posso inclusive tirar essa ideia do lento. A Lei Falcão, ela vai anteceder os pacotes de abril. Pensando bem. É aquilo, né? Pensando bem, a gente pode ser bem lento. E aí vem os pacotes de abril. Pacotes de abril recebe. Então, a Lei Falcão ela antecede. Na verdade, a Lei Falcão ela já mostrou, num contexto embrionário, o que a ditadura estava a pensar. E esse pacote de abril foi a população naquele período ficou com muito medo. A oposição ficou perplexa. Porque aqui, nesse pacote de abril, amores, criou-se uma condição em que a própria oposição falou, os anos de chumbo estão voltando. Foram um conjunto de leis ortogadas em 13 de abril de 77. Eu tenho muito medo do papo ortogado, né? Vocês sabem de todos os perigos de algo ser ortogado, e normalmente isso nunca vem carregado de justiça. E o que foram os pacotes de abril? Um conjunto de leis. Simples. Simples. Então, metade das vagas seriam preenchidas pelo colégio eleitoral. Pronto. O colégio eleitoral ainda, a maioria ainda era dos militares. Então, o que seria isso? Quando a gente fala metade das vagas, isso aqui é uma resposta ao grande crescimento da oposição nas eleições de 74. Então, metade das vagas vai para disputa e a outra metade permanece. Era uma maneira de criar e deixar os militares no poder. Com isso, você cria senadores biônicos. Aqui é muito legal e eu quero que vocês tomem nota. Isso aqui foi muito, muito, muito clássico nos pacotes de abril. A ditadura, amores, desse lado, né, para ficar bonitinho, por causa do conforto, esticando minha perna aqui. A ditadura, ela... Vamos virar aqui, aí eu converso com vocês de boa. Ela queria garantir sempre quórum nas votações. Ela queria garantir quórum. E para garantir quórum nas votações, você articulava e se criava senadores. E esses senadores, bem como foram senadores biônicos, governadores biônicos, prefeitos biônicos, este nome biônico está relacionado a ser um senador que está a serviço integralmente daquele que lhe indicou, daquele que lhe colocou no poder, daquele governo biônico. Então, o que é um homem biônico? Ele recebe um chip na cabeça e vai fazer exatamente aquilo que o chefe manda.
Muito bem, era uma maneira de garantir. É tão louco isso, amores, que para você garantir maioria, olha o absurdo que a ditadura ela fez. Ela vai criar o estado do Mato Grosso do Sul. Por quê? Se você cria o estado do Mato Grosso do Sul, você cria mais deputados, você cria mais senadores e você aumenta o quórum no Congresso. Qual era a discussão? Bom, vamos desmembrar o estado do Mato Grosso, é um estado de grande extensão, para facilitar a administração. Aliás, os estados criados neste período eram estados sempre para favorecer, olha só, sempre para favorecer a manutenção daquele que está no comando. Então você cria o estado, tanto, gente, que todos os candidatos, se criou o estado do Mato Grosso do Sul, ele já começa só com governador biônico, deputado biônico, senador biônico, exatamente assim. Cria aquele estado exatamente para você ter os votos. E é óbvio, gente, que com os pacotes de abril, ele traz aquele perigo que fora colocado já no ato institucional número 2. Ele fecha o Congresso de novo. Ele fecha. É óbvio que a oposição vai a 1.000, e além de fechar o Congresso, ele amplia o mandato de 5 para 6 anos e valida as eleições indiretas. Então, peraí. Quando a gente começa pensando bem, a gente tem que começar a analisar isso, que até que ponto Geisel ele tinha essa linha de abertura lenta, gradual e segura. A gente começa a analisar todo esse contexto. E aí a gente tem aqui o Jornal do Brasil. Cara, eu acho muito legal. Olhem as notícias. Eu vou deixar ele grandão para nós lermos. Opa, volta, danado. Para nós lermos juntos. Beleza? Aí, fica melhor. Olha só, Geisel anuncia hoje... Vixe Maria, alguém gritou aqui do lado. Vamos lá. Ó. Geisel anuncia hoje recesso do Congresso. Gente, a palavra recesso é uma palavra romantizada para falar fechamento do Congresso. Beleza? Olha só. PUC estende greve até segunda. Cupê estuda projeto. Aqui, olha as notícias, eu acho muito legal. Né? Carter, presidente dos Estados Unidos, propõe fundo para mais petróleo, já uma resposta à crise do petróleo. Perfeito. Mas isso aqui mostra, e de fato esses pacotes de abril era um medo da oposição, a ditadura estava a voltar. E foi difícil, foi puxado. Eu coloquei quase, hein? Porque quase, Geisel não chega no final. Quase, Geisel não chega no final. Mas, igual Médici, ele consegue chegar no final do mandato. Ele chega no final do mandato porque ele tem essa articulação dos pacotes de abril. Ele vai indicar Figueiredo. Gente, a entrada de Figueiredo está muito relacionada à criação dos senadores biônicos, dos deputados biônicos, dos governadores biônicos. Se não tivesse ocorrido os pacotes de abril e o desenvolvimento e o escalar desses senadores biônicos, provavelmente a ditadura militar no Brasil já teria tido fim em 1979. Porque Figueiredo, ele vai assumir a presidência, e vocês olhem bem, via colégio eleitoral, via eleições indiretas, e vai ser o último ditador, vai ser o último militar no governo, mas ele vai assumir com 355 votos contra 266 do general Euler Bentes Monteiro, que era a oposição. Então vejam, Figueiredo, ele assume, mas ele já assume ali, ó, para você ver que o Congresso, mesmo com a Lei Falcão, mesmo com os pacotes de abril, já estava ficando sob o controle da oposição. É onde eu até marco para vocês aqui que aqui é o início do fim. Gente, em 1974, você ter menos de 100 votos, não ter o Congresso, e poucos anos depois, poucos anos mesmo, 5 anos depois, você conseguir inverter o jogo, é sinal que a ditadura se iniciava o processo de fim. Aqui é uma fotografia muito, muito emblemática, que é mais ou menos assim, ó. Geisel, olhando a assinatura de posse de Figueiredo.
E Figueiredo ele vai ser marcado por, de fato, iniciar o processo que venha consolidar a redemocratização e, consequentemente, a nova república. Aqui é importante também, amores, pensar que Figueiredo vai se apropriar dessa lógica de 6 anos, mas vai passar pelas diretas já. É isso aí, galera. Muito, muito, muito obrigado por mais essa aula. Amores do meu coração, muito, muito, muito obrigado, tá bom? Mesmo. Aos pouquinhos, a gente vai fortalecendo a discussão. Juntos, sempre, sempre seremos mais fortes. Yes! Valeu, galera. Até a próxima aula.